trazer para cá. Ok, você fica... Aleluia. Seja dada. Quero cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Irmão, confesso que eu não fico muito confortável com esse negócio não, né? A gente entende a modernidade, mas eu sou das antigas, né? O nosso negócio é ficar em pé, é dar lugar, é bradar mesmo, mas não deixando de fazer aquilo que o Senhor nos mandou fazer. E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu quero estar compartilhando contigo. Atos dos Apóstolos, alguns versículos eu vou estar lendo aqui. No capítulo 7 de Atos. Aleluia. Amém? E diz assim a palavra do Senhor. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão e a maltratariam por 400 anos. E eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disso sairão e me servirão neste lugar. O verso 17. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei que não conhecia José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, ao ponto de os fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicasse. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E esta palavra fugiu, e a esta palavra fugiu Moisés, e esteve como estrangeiro na terra de Midian, onde gerou 2 filhos, e completados 40 anos, apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, numa chama de fogo de um sarçal, dizendo: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés, todo trêmulo, não ousava olhar. O verso 34 terminando. Tendo visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, ouvi o seu gemido e desci a livrá-los. Agora, pois, vem e enviar-te-ei ao Egito. Eu quero ler o verso de número 23 do capítulo 2 de Êxodo. Louvado seja o nome do Senhor. A leitura, irmão, ela é até extensa, mas a palavra, ela é reta e é direta ao seu e ao meu coração nessa noite. Aleluia. O verso 23 ao 25 diz assim: E aconteceu, depois de muitos desses dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Só esse verso de número 24, ou melhor, o número 23 que eu vou deixar para você, aqui em Êxodo. Irmãos, mas essa palavra me chamou a atenção nesse dia, eu estava meditando, e o Senhor me trouxe justamente esse capítulo 2 de Êxodo, esse verso 23, porque a palavra do Senhor vai dizer que após a morte do rei do Egito, o faraó que queria agora matar a Moisés, depois desse homem haver morrido, então o povo de Israel, eles vão suspirar. Irmão, alguém que está sentindo dor, alguém que está no momento de aflição, quando ele suspira, o seu suspiro não é de alívio, o seu suspiro é de dor. E quem suspira de dor, irmão, sente dentro da sua alma, sente dentro do seu ser
algo que não é explicável. Não tem como se explicar o que está sentindo. Mas a Bíblia vai dizer que por causa da situação que aqui do povo de Israel era servidão, eles clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. Escuta, a gente tem falado esses dias aqui através dessas lives, através da oportunidade que Deus tem nos dado de estar aqui online, irmão. Isso aqui é algo maravilhoso, porque no tempo da Bíblia Sagrada não havia isso, microfone, internet, mídia, não existiam essas coisas. Então, aleluia, o povo para pronunciar, anunciar o Evangelho de Cristo, eles precisavam até se dar mais. Hoje não, hoje temos a tecnologia ao nosso favor. Tem crente que sabe usar, tem crente que não. Tem gente, que sabe usar e tem pessoas que não sabem. Mas graças a Deus, irmãos, isso é uma ótima ferramenta que podemos compartilhar. Não só com o Brasil, mas o mundo inteiro. Onde houver alguém conectado, ao meu Facebook, ele vai poder ouvir essa palavra. E aqui, irmãos, em Atos dos Apóstolos, nós estamos vendo aqui a narrativa de um homem chamado Estevão. E Estevão, ele vai começar desde os patriarcas, Estevão, ele vai começar a narrar a história do povo de Israel. Porque Estevão agora estava em um julgamento. Mas antes do julgamento, ele estava sendo ouvido pelos magistrados. Estevão estava sendo ouvido pelos doutores da lei da época. E eu acho lindo, irmão, as palavras de Estevão. Porque Estevão, ele vai resumir desde o momento em que Deus, ele cria. E eu vi o diácono Daniel falando aqui sobre a criação, acerca do haja. Porque Deus, ele disse e ali tudo se fez. E eu ouvi o pastor aqui falando, irmão, acerca de Elias. E a gente vai notar que a palavra do Senhor, ela vai trazer que Moisés, por 3 meses, ele ficou guardado. Guardado por mim? Guardado pelos seus pais? De maneira nenhuma. Moisés, ele estava guardado por Deus, pela promessa de Deus. Irmã, o homem e a mulher de Deus, quando ela ama essa palavra, quando ela ouve essa palavra e ela acredita nessa palavra, ela vive por ela. Paulo, ele vai dizer que o justo viverá da fé. E Paulo ainda vai dizer em Romanos que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia vai dizer aqui, eu li os versículos, que Moisés agora chega ao tempo em que Deus, ele quer cumprir a promessa que fez a Abraão. Porque a promessa que Deus fez a Abraão está no verso de número 6, que a descendência de Abraão seria peregrina em terra estranha, mas que depois do tempo de 400 anos o Senhor viria e tiraria esse povo da servidão que eles estariam. E você vai entender aonde eu quero chegar e o que o Espírito Santo falou ao meu coração. Agora, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia vai nos contar, e eu atentei esse capítulo 7 de Atos, porque Estevão, ele resume toda a história, e ele vai dizer que agora, quando ele tinha 40 anos, Moisés, ele agora vai sentir em Deus de poder ir até o meio do povo que estava entre o arraial dos hebreus, visitar os seus irmãos. E chegando ali, ele vê um hebreu sendo maltratado por um egípcio, e Moisés conhecia a história. Aleluia! Quem criou Moisés foi sua mãe Joquebede. E eu tenho certeza absoluta que Joquebede instruiu seu filho enquanto o tempo que ele esteve com ela. E agora, a Bíblia vai dizer que Moisés, vendo aquela situação, ele vai se entristecer no seu coração e ele vai defender o seu irmão. Fazendo isso, ele mata o egípcio e esconde na terra. Aleluia! Só que agora ele chega num determinado momento em que Moisés agora vai passar entre os seus irmãos e vai ver 2 hebreus discutindo entre si. E Moisés agora vai entrar no meio para apaziguar, trazer a paz. E aqueles homens ali vão usar uma palavra e vão dizer: você vai querer nos matar como matou o egípcio? E aquela palavra vai entristecer Moisés, e Moisés vai fugir daquele lugar. E fugindo daquele lugar, Moisés vai para a terra de Midian, e ali ele é guardado por Deus.
Passa-se mais 40 anos. Agora Deus está, ou melhor, Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro. E quando ele está apacentando as ovelhas, ele vai para um determinado lugar e ali, aleluia, Deus encontra com ele. E chama Moisés à responsabilidade. Irmão, sabe o que Deus ele está fazendo comigo e contigo e com a nação e com o mundo? Nos trazendo a responsabilidade. Porque Deus ele colocou uma responsabilidade em nós, para nós. E sabe o que nós estávamos? Relaxados. Sabe o que nós estávamos? Aleluia, muito bem, obrigado. Tem cebola, tem pepino, eu tô bem assim. Aleluia, se eu morrer, tem sepultura para me colocar aqui no Egito. Não estou nem preocupado. Ei, irmão, quando o homem e a mulher é temente a Deus, ela faz como José. Olha, eu vou morrer aqui no Egito. O rei não deixou eu voltar para minha terra, mas quando eu morrer e Deus cumprir a sua palavra, aleluia, com vocês, não deixe aqui os meus ossos, leve para a terra de Canaã, aonde Deus prometeu. Escuta, irmão, a Canaã que Deus nos prometeu não é mais aqui. Nós estamos em terra estranha. Escuta isso, guarda isso no teu coração. Estamos como estrangeiro em terra alheia. Nós não fazemos parte dessa terra, apenas habitamos nela. E o Senhor está fazendo de nós, sabe o que? Um despertar. Despertar para quê, missionária? Porque Ele é o Deus de Abraão. Quando Ele diz que Ele é o Deus de Abraão, Ele está dizendo: eu sou o Deus que prometo. Eu sou o Deus de Isaac. E quando Ele diz que Ele é o Deus de Isaac, Ele é Deus que cumpre promessa. E quando Ele está dizendo: eu sou o Deus de Jacó, Moisés, Ele está dizendo para Moisés: eu sou Deus que sustento a promessa. Aí eu ouvi o diácono Daniel falando aqui acerca, aleluia, da criação. Porque Deus viu e mandou haver a luz, a separação. Escuta, na criação, Deus fez uma promessa. Quando surgiu os patriarcas, os profetas, até, aleluia, Malaquias, Deus está cumprindo a promessa. Agora, ou melhor, dos patriarca até o nascimento de Jesus e a sua peregrinação na terra, Ele está cumprindo a promessa. E agora, missionária, agora Jesus veio, pagou o preço, foi o próprio sacrifício pelo meu e pelo teu pecado. Aí sabe o que Ele está dizendo? Aquele que for fiel até o fim e ouvir o som da trombeta, sou eu sustentando a promessa, porque tu vai viver para a eternidade comigo em glória. Eu ouvi o pastor falando aqui acerca de, aleluia, da chuva. A chuva vem, molha a terra, encharca ela. Promessa, aleluia. Agora vem, louvado seja o nome do Senhor. A semente germina, porque a terra está encharcada. Cumprimento da promessa. Agora, irmão, para que serve o orvalho? O orvalho serve para que Deus sustente a promessa. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Sabe o que está acontecendo conosco? Deus nos fez uma promessa. E essa promessa que Deus nos fez, irmão, Ele precisa cumprir. Aí sabe o que Ele está fazendo? Despertando o seu povo. Para quê, missionária? Para o verso de número 23, a qual nós lemos no capítulo 2 aqui de Êxodo. Depois que o povo desperta do que está acontecendo, aí o povo clama. Ah, meu irmão, tu ainda não acordou não? Tu ainda não despertou não? Deus está permitindo isso porque Ele quer uma igreja que clama. Aleluia, Deus quer uma igreja primitiva, que não importa onde está, mas importa que esteja adorando em espírito e em verdade, acreditando que aquele que prometeu é aquele que cumpre e aquele que sustenta. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, meu querido, olha que coisa interessante. Em Êxodo, quando Deus usa Moisés, Deus ele vai falar para Moisés: Moisés, são 3 ações, aleluia, que há em Deus para manifestar lá no meio do meu povo. Sabe o que é? A serpente. Quando Deus manda Moisés lançar a serpente no chão, Deus está dizendo:
Foi ela que entrou lá no jardim. Foi ela que contaminou aquilo que eu fiz perfeito, Moisés. E o povo vai entender o sinal. Mas se eles não entenderem pela serpente, olha a lepra, Moisés. Aleluia, a tua mão vai ficar leprosa. E sabe por que vai ficar leprosa? Porque eu sou Deus da restauração. A serpente trouxe o pecado, aleluia, a lepra é o pecado. Mas agora enfia a tua mão no manto de novo, Moisés. Assim como a tua mão saiu restaurada, eu sou Deus que restauro aquilo que a serpente trouxe para dentro do jardim. Louvado seja o nome do Senhor. E agora, missionária, agora Deus vai falar. Eles não vão acreditar pelo segundo sinal? Então eu vou enviar o terceiro. Qual é o terceiro? Aleluia, tira um pouco da água do rio, aleluia, do rio Nilo, da onde eu te livrei, da onde eu te guardei, Moisés. E quando tu jogar água na terra, sabe o que vai acontecer? A água vai se tornar em sangue, sofrimento, pestilência. É o que estamos vivendo hoje, irmão. Aleluia, tu acha que eu desejaria a morte de tanta gente como temos visto noticiar aí? De jeito nenhum. Mas o povo não está entendendo, irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O povo não está entendendo. Aí Deus agora vai tratar, vai falar para Moisés: eu vou enviar o teu irmão, porque o teu irmão nunca saiu do meio desse povo, então eles vão acreditar em você por ele. Tu vai ser a minha boca e teu irmão vai ser a sua boca, Moisés. E agora o povo acredita. Oh glória, Deus tratou com o povo. Só que não fica por aí. Deus, irmão, não é Deus que trata só comigo e contigo. Deus é Deus que trata com a humanidade. E agora? Espera aí, Moisés. Porque antes de vocês saírem do Egito, eu preciso tratar com esse faraó aí. Ele está achando, aleluia, que esses 10 seres, esses 10, aleluia, essas 10 pragas que virão, sou eu tratando com o Egito, sou eu tratando agora, louvado seja o nome do Senhor. Aí vem a praga do piolho, aí vem a praga das rãs, aí vem as pragas que nós conhecemos muito bem, aleluia, todas elas. E agora, o que acontece? Deus trata com o faraó, e o último que Deus vai tratar agora é com o primogênito. E Deus vai falar para faraó: liberta o meu povo. Aleluia, porque se você não libertar o meu povo, aleluia, eu agora vou enviar a pior delas, Moisés. Louvado seja o nome do Senhor. E quando essa última praga vier, e outra coisa, Deus avisou a Moisés: sou eu que vou endurecer o coração de Faraó, porque Deus, ele não trata só conosco, Deus, ele trata com a humanidade. E Deus está tratando, irmão, e a gente tem visto isso. Deus tem tratado com a mídia. Deus tem tratado com os governos humanos. Deus tem tratado com os homens grandes dessa terra. Sabe para quê? Para mostrar para eles que eles não têm poder de nada. Eles não têm o controle, o domínio, aleluia, da nação, que eles se acham dono dela. Não, o Senhor é aquele que rege todo mundo. A Bíblia diz que o globo terrestre está na sua mão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É Ele que sustenta. Escuta isso que eu quero te dizer nessa noite. Você já está vendo aí os acontecimentos. O que mais tu está esperando para se lançar, se prostrar e clamar? Porque no verso 23 de Êxodo está dizendo: o povo clamou, o clamor subiu. E eu tenho certeza, irmão, que o nosso clamor tem subido até a Deus. E a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor do povo por causa da situação que eles estavam vivendo. Sabe o que Deus quer, para eu resumir essa palavra? Que nós clamemos. Deus está tratando com todo mundo. Sabe para quê? Para que Ele cumpra a sua promessa. Missionário, que promessa é essa? A promessa agora, irmão, é o arrebatamento. É a promessa final. É só o que está faltando. Então você guarda isso no teu coração. Deus está cumprindo o que cumpriu com o povo no Egito.